Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16 em diante. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, até o versículo de número 20. Amém? Todos acharam? Só seguir aí que acompanha comigo. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez o nome do Senhor Jesus. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta: o que você tem feito com o amor de Deus que você tem recebido? Guarde bem essa pergunta. É o tema da mensagem de hoje. O que você tem feito com o amor de Deus que você tem recebido? Tá? Aqui nós estamos diante de um texto onde está acontecendo um diálogo entre Jesus e um fariseu, um príncipe do povo de Israel, chamado Nicodemos. Não era uma pessoa qualquer que estava ali diante de Jesus. Era um dos príncipes do povo de Israel que estava ali diante do Senhor, que resolveram numa bela noite fazer uma visita para Jesus, porque ele viu de longe e ouviu muitas coisas que Jesus tinha realizado no meio do povo de Israel. E ele agora sente uma curiosidade de ir diretamente com Jesus, de ir na fonte, que é o correto. Hoje também nós observamos muita gente inteligente, muitos doutores, advogados, que conhecem Jesus de ouvir falar, mas que nunca foram até a fonte para conhecer Jesus de verdade. E quando você não vai à fonte para conhecer a verdade, tudo que você ouve termina sendo especulação. Uma especulação onde algumas coisas são verdades e outras são mentiras. Algumas coisas são reais e outras são mitos. Mas aqui o Nicodemos, ele vai direto à fonte. E quando ele chega a Jesus, ele reconhece, quando ele olha para Jesus, ele reconhece a autoridade de Jesus como alguém superior a ele, que é vindo de Deus. E ali ele começa a ter um diálogo. Eu não quero entrar na parte onde Jesus diz para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Eu não quero entrar nessa parte. Eu só quero explicar para você quem é que está ouvindo a palavra que nós acabamos de falar, que nós acabamos de ler, que saiu da boca de Jesus. A quem essa palavra foi proferida? Porque a gente ouve muito falar sobre o capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 16. É um dos textos mais famosos da Bíblia. O mundo inteiro, até quem não é crente, conhece esse texto. Mas esse texto, ele saiu da boca de Jesus e foi direcionado a alguém. E esse alguém era Nicodemos. Não era uma pessoa qualquer. Era um homem de autoridade,
era um fariseu, um conhecedor nato da palavra, que muitas coisas podem se falar dos fariseus, chamar eles de hipócritas, de artistas, mas uma coisa ninguém pode negar: eles eram exímios conhecedores da palavra. Eles conheciam a lei de Moisés, eles conheciam os profetas, eles conheciam a Bíblia que existia no momento de uma ponta a outra, folha por folha, letra por letra, versículo por versículo, vírgula por vírgula, ponto por ponto, eles conheciam. Então Nicodemos era um sujeito assim. E aí o tema da pergunta, da mensagem: o que você tem feito com o amor que você tem recebido de Deus? Porque essa palavra, quando Jesus profere ela, ele direciona ela para Nicodemos. Porque Deus, Nicodemos, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele amou o mundo de tal maneira. O mundo não é o espaço físico que vivemos, não. A palavra mundo aqui, ela está traduzida para os seres humanos. Deus amou os seres humanos de uma maneira tão profunda que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, Nicodemos, Deus me enviou para restaurar no ser humano a vida eterna que Deus deu a ele no início de tudo. Porque o ser humano não foi criado para morrer. O ser humano não foi criado para se deteriorar. A morte, a deteriorização que nós sofremos com o decorrer do tempo, ela é causada por conta do pecado original lá ainda em Adão e Eva. As doenças que hoje matam inúmeras pessoas é derivado do pecado de Adão e Eva. E aí Deus resolveu restaurar, porque amou o ser humano. Ele amou o ser humano. Presta bem atenção. Antes de Deus criar o ser humano, o homem e a mulher, Deus já havia amado eles. E como é que nós vemos isso na Escritura, que Deus já havia amado o ser humano antes de criar ele? Porque antes de Deus formar o ser humano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam reunidos. E o Pai disse: só façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Quando Deus ele pensou em criar o ser humano, Ele já amou o ser humano. Por quê? Porque todas as vezes que vinha o ser humano na mente de Deus, Deus queria criar um ser que, quando Deus olhasse para ele, ele refletisse a imagem e a semelhança de Deus, o caráter de Deus. Deus criou o ser humano, Ele amou o ser humano de uma maneira tão profunda que Ele quis criar o ser mais perfeito da criação dele. Um ser que ele olhasse para aquele ser e pudesse se ver naquele ser. Um ser que seria como o espelho de Deus. E aí ele, numa conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele traz: façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança, para que ele possa refletir a nossa essência. E assim Deus fez. E você que está aqui hoje pode não ter consciência da importância que esta palavra, a imagem e semelhança de Deus, tem. Você pode não ter ideia da importância dessa palavra, mas essa palavra ela foi muito importante. Por quê? Por conta dessas duas palavras, imagem, Antônio, e semelhança, o homem adquiriu um inimigo que ele nem conhecia. Um inimigo que já havia se rebelado contra Deus do céu, que queria justamente essa imagem e essa semelhança de Deus.
mostrar para esse inimigo que um ser inferior a ele, porque a Bíblia diz que o homem foi criado um pouco menor em glória que os anjos. Ele queria mostrar para esse inimigo, pastor Henrique, que um ser inferior a ele teria a condição de carregar a imagem e a semelhança de Deus. Nenhum outro ser da criação tinha essa capacidade, porque Deus não dotou nenhum outro ser além do homem de carregar a imagem e a semelhança de Deus. Aí Nicodemos fica admirado com a sabedoria do céu que Jesus demonstra para ele. Aí Jesus fala: olha, eu fui enviado para restaurar isso aqui, ó, que se perdeu na desobediência, no pecado original. A imagem e a semelhança que meu Pai deu a vocês, Nicodemos. Mas eu volto a fazer a pergunta novamente: o que você tem feito com o amor de Deus que você tem recebido? Sabe por que desse tema? Sabe por que dessa pergunta? Porque você vai ver que depois dessa noite aqui a vida de Nicodemos muda. Nicodemos já não é mais aquele fariseu que foi ter com Jesus. A Bíblia vai lembrar de Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus à noite. Nós vamos mostrar isso. Mas eu quero mostrar para você que depois dessa noite Nicodemos resolveu mudar as atitudes dele. Ele resolveu mudar o que ele estava fazendo com o amor que Deus estava dando a ele até aquele momento. O amor que Deus dá a você, derrama sobre você, não vai impedir você de passar por tristezas. O amor de Deus na sua vida é para você usufruir da presença de Deus, mas não vai impedir você de sofrer decepções, não vai impedir você de tomar decisões erradas, não vai impedir você de sentir raiva, ódio, de sentir toda espécie de sentimento existente. O amor de Deus não vai impedir nada disso. Ele vai direcionar você pelo caminho certo, porque vai haver momentos que você vai precisar ter fé para conduzir a sua vida pelo amor de Deus e não pela sua vontade ou pelo seu querer. Porque quando nós agimos segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo os sentimentos ruins que muitas vezes tomam conta do nosso coração, nós só fazemos coisas erradas, só cometemos erros. E Nicodemos aqui nessa noite, depois dessa conversa, amados, ele resolve mudar de direção. Isso é conversão, mudar de direção. Ele resolve aproveitar melhor o amor de Deus. Ele resolve usar o amor de Deus de uma maneira diferente de como ele estava usando até aquela noite. E aí ele resolve ir ter com Jesus, e ali naquela conversa ali se encerra toda a dúvida que Nicodemos tinha. Você quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia aí comigo, por gentileza. Depois desse encontro, quando Jesus estava sendo traído pelas autoridades judias, pela autoridade judaica, eles estavam querendo caçar e matar Jesus. Abre sua Bíblia aí, capítulo 7 do Evangelho de João. Olha o que Nicodemos faz na reunião onde os príncipes do povo judeu, se reúnem para condenar Jesus. Olha a atitude daquele homem. João capítulo 7, versículo de número 50 em diante, até o 53. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, olha aí, o que de noite fora ter com Jesus, porventura
e ter conhecimento do que faz? E responderam eles, e disseram: És tu também da Galiléia? Examina e verás que da Galiléia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. Quando os fariseus estavam deliberando para matar Jesus, chamaram Nicodemos para a reunião. E ali, quando cada um começou a dizer o que iriam fazer para ajudar na condenação, Nicodemos toma a palavra, porque ele conhecia a lei mosaica. Porventura condena a nossa lei alguém sem ter ouvido essa pessoa, ou sem ter conhecimento de quem é essa pessoa? Ele defende Jesus. Ele começa a defender Jesus no meio de uma reunião. Olha como a vida daquele homem mudou. Ele agora deixou de ter dúvida e passou a ser um defensor de Jesus. Há momentos que você precisa defender Jesus, defender sua fé em Cristo. E a única maneira de você defender sua fé em Cristo é estando dentro da palavra. Então não seja apenas um curioso ou uma curiosa, mas seja um conhecedor. Vai direto à fonte, busque o conhecimento dentro da palavra, para que a sua vida possa mudar e essa mudança possa ter efeito na sua vida para a eternidade. De repente você está aí, pastor, mas ele só defendeu uma reunião. Você sabe o que é uma reunião dos judeus? Quando os judeus resolvem deliberar em uma reunião e falar algo, decidir sobre qualquer assunto, quem se opõe àquele assunto ali, nesse momento aqui, se tornava inimigo dos judeus. Se tornava inimigo dos judeus. Não só a pessoa, mas a família. Ele começava a ser perseguido no meio do povo. Se ele tinha um comércio, o comércio dele, a tendência era ir à falência, porque a ordem que tinha era que ninguém comprava mais nada no comércio dele, Marcos. A família dele deixava de ter a visão, Sidney, que era título daquela sociedade. Eles perdiam todo o gabarito, toda a autoridade que eles tinham. Mas quando você busca conhecer da fonte, como aquela mulher samaritana um dia também buscou conhecer, a sua vida muda. E o medo das perdas vão embora. Não adianta você querer servir a Jesus com medo disso, com medo daquilo. Tem gente que nega Jesus por conta do trabalho. Tem medo de falar que é crente no trabalho. Tem medo, cara, de falar que é crente na escola, na universidade. Com medo de sofrer perdas. Só que quem garante a minha e a sua vitória não é a sua inteligência, não é o seu poder, não é o seu braço forte. Quem garante a nossa vitória é Jesus. Quem garante a nossa vitória é Cristo. Então você não precisa ter medo de sofrer derrota ou retaliações de ninguém, porque você é crente. Porque enquanto você honrar a Cristo, Ele também vai te honrar. Os que me honram, honrarei. Os que me desprezam serão envelhecidos, ou seja, os que me desprezam perderão o seu valor. Olha a fé daquele homem. Jesus passa todo o processo de sofrimento humano, Antônio. É preso, é chicoteado, é açoitado, é cuspido, tem que carregar a cruz quase 1 quilômetro nas costas, subir um morro com aquela cruz nas costas. Aí Jesus morre. Quando Jesus morre, ele já morre próximo do horário, entre 3 e 6 horas da tarde. 6 horas da tarde já é em Israel considerado
sábado, sexta-feira. Jesus foi preso na quinta, morreu na sexta, e passou a sexta, o sábado e o domingo, 3 dias. Não foram 72 horas, foram 3 dias, é diferente de 72 horas, tá? E aí na sexta-feira, Marcos, depois de 6 horas da tarde, era considerado sábado. E aí o que acontece? Jesus precisava ser sepultado. Quem vai tirar Jesus da cruz? Quem é que vai sepultar Jesus? José de Arimateia. E quem era o amigo íntimo de José de Arimateia que se propõe a ajudar José de Arimateia a sepultar Jesus? Lá estava Nicodemos. Você pode abrir aí para a gente ver junto? Evangelho de João, capítulo 19. Versículo 38 em diante, até o versículo 42. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, olha só, José era discípulo de Jesus, mas era oculto, era escondido. Era aquele crente que ia para a igreja, mas quando estava no meio da galera, estava envolvido lá. Não falava para ninguém que era crente. Não adianta você querer esconder alguém maior do que você dentro de você. Jesus é maior do que você, não tem como esconder ele. Em algum momento ele vai sair para fora. Não adianta você querer oprimir Jesus dentro de você e tornar ele menor do que você. Jesus ele é maior do que você, mais poderoso que você. Em algum momento ele vai sair para fora. E quando Jesus morre, José de Arimateia, Jesus sai para fora na vida dele. Vamos lá. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o permitiu. Então, foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis, com as especiarias como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um morto naquele lugar, onde fora crucificado. E no horto do sepulcro, novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E ali, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Olha a mudança. 2 camaradas medrosos, que tinham medo de dizer que eram servos de Deus, agora se unem para enterrar o corpo do mestre. Olha como eles se encheram de coragem. Olha como eles direcionaram o amor de Deus que eles receberam. Eles entenderam o amor de Deus. Você que está aqui, você que está ao alcance da minha voz, que está ouvindo essa mensagem, Deus, Ele te ama. Não deixe com que a sua vida seja direcionada por outro sentimento que não seja o amor de Deus. Porque todos nós somos tentados por sentimentos que querem conduzir a nossa vida. Sentimentos que, ao invés de te ajudar, vão destruir a sua vida. Sentimentos que, ao invés de te levantar, vão te botar mais para o fundo do poço ainda. Sentimentos que são destrutivos, que não vai contribuir para seu crescimento nenhum. Sentimentos que a única coisa que vão fazer com você é te destruir, acabar com a tua vida, te afastar da eternidade com Cristo. Mas esses sentimentos, eles ganham força dentro de nós, porque esses sentimentos surgem no meio das nossas dificuldades,
no meio dos nossos problemas, surgem no meio das nossas necessidades, e por isso eles ganham forças, eles ganham muita força dentro de nós, e aí nos esquecemos que um dia experimentamos o amor de Deus. E o que nós estamos fazendo com esse amor? Aqui nós vemos dois homens que tinham medo e que agora pegam esse amor que receberam de Cristo e resolvem fazer desse amor a sua força, a sua base, para levar esse amor ao máximo possível de pessoas. Mas hoje nós temos dificuldade de levar esse amor a outras pessoas. E vou mostrar para você. Você vai mostrar para você, não sou eu, porque você vai ouvir o que eu vou dizer e o Espírito Santo vai lembrar você de situações onde você esteve envolvido e você viu que você não levou o amor de Deus onde precisava. Lembra da última situação em que você sentiu raiva de alguém? Lembra aí, por favor. Qual foi a sensação que você sentiu e o desejo? Qual foi a sensação que você sentiu? Qual foi o desejo que você sentiu? Sensação, fúria, desejo, o mal de alguém. Resposta: destrutiva. Atitudes destrutivas. Porque ninguém sente fúria e sente o desejo destrutivo não vai fazer nada que preste. Você desejou o mal de alguém, você desejou a morte de alguém, você desejou a queda de alguém num momento de fúria, pastor. Quando naquele momento você deveria suprimir a sua fúria, deveria suprimir a sua raiva, o seu desejo e manifestar o amor de Deus. Porque depois que esses homens conheceram o amor de Deus, aconteceu com eles o que aconteceu na vida de Paulo. Lá no capítulo 2 da carta aos Gálatas, no versículo 20, se não me falha a memória, Paulo ele diz assim, ó: porque vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Paulo diz que Cristo vive nele, ele está dizendo que ele já não vive mais segundo a vontade dele. Ele já não deixa mais os sentimentos que outrora dominavam ele, dominá-lo. Porque Paulo, quando era Saulo, ele era um perigo para a igreja. Ele mandava matar e prender crentes lá. Ele mandava crucificar crentes. Depois que ele encontrou com Jesus, ele disse: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, ele já não mandava matar mais crentes, ele orava para que Deus salvasse os crentes da morte. Ele se tornou um refúgio para muitos crentes, que é o que você e eu precisamos ser, o refúgio de muitos crentes que estão passando por provações, mas os sentimentos ruins que às vezes tomam conta de nosso coração, da nossa mente, nos impede. Queremos viver debaixo da lei, é olho por olho, dente por dente. Daqui a pouco vai estar todo mundo dando guerra sempre. Você sabe o que é arbitrariedade? Arbitrariedade é quando você tem razão em uma situação e você resolve extrapolar na sua atitude. Você tem razão, mas a sua razão, ela não dá a você o direito de passar por cima de tudo. A sua razão, ela tem um limite.
Quando você se torna arbitrário, você excede o limite da sua razão. Isso é arbitrariedade. E quantos crentes são arbitrários nos nossos dias hoje? Então toma cuidado com o que você deseja, porque você pode estar direcionando o amor de Deus para outro lugar. Você pode estar anulando esse amor que você recebeu. Porque a partir do momento que você recebe o amor de Deus, que te dá poder para perdoar, que te dá poder para pregar o Evangelho, tirar vidas que estão presas ao pecado, ao sofrimento, e você deixa de usar esse amor e passa a usar o ódio, a raiva que o mundo te oferece, você já não está mais agindo segundo a vontade de Deus, e nem a sua. Porque a vontade de Satanás é que nós nos matemos uns aos outros, é que passamos mal uns aos outros. Que tenhamos dentro de nós sentimentos facciosos. Essa é a vontade de Satanás. Então direcione a sua mente, o seu coração à fonte do amor de Deus, que é a palavra. Porque quando você direciona o seu coração, a sua mente, a sua vida para o amor de Deus, aí você vai ver que aquele que crê no Filho de Deus já está salvo. Mas quando você deixa de direcionar a sua vida em direção ao amor de Deus, você deixa de acreditar em Jesus. E aí a Bíblia diz que aquele que não crê no unigênito Filho de Deus já está condenado. Não vai ser não, já está. E daí eu senti a necessidade de fazer um tema para essa mensagem, que é uma pergunta: o que você tem feito com o amor de Deus que você tem recebido? O amor de Deus é para ser compartilhado e não escondido. O amor de Deus é para ser usado e não excluído. Quando você usa o amor de Deus, você vai alcançar pessoas inimagináveis à sua mente. Quando você usa o amor de Deus, você também aprende a amar. E quando você aprende a amar, você volta a refletir a imagem e a semelhança de Deus. Porque em todo momento que você tiver que tomar uma atitude, você vai perguntar: o que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar? Nos momentos mais difíceis da vida de algumas pessoas, Jesus não surgiu para condenar ninguém. Uma mulher foi pega no ato de adultério e queriam matar ela. Levaram ela até Jesus na esperança de que Jesus mandasse matar ela apedrejada. E ele estava lá escrevendo na areia e parou e disse: aquele que não tem pecado, me atire a primeira pedra. E voltou a escrever na areia. E ele esperou passar o tempo, e ele se levanta e ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: vou embora. Não te condenaram? Não, então nem eu. Vai e não peques mais. Viu? Vai e não peques mais. Lá estava um homem, 38 anos, deitado numa cama. Quando Jesus passa perto dele, pergunta para ele: tu quer ficar sã? Aí ele dá uma desculpa: não tenho ninguém que, quando a água é agitada, se levante para me ajudar. Jesus não perguntou a ele por que ele estava ali. Ele perguntou: você quer ser curado? E aí Jesus agora olha fixamente dentro dele e fala: levanta, toma tua cama e anda. E aquele homem levanta e toma a cama dele, dobra a maca que ele estava deitado e começa a caminhar e começa a ser interrogado por um monte de gente, porque era um dia de sábado. Quem está mandando você carregar essa cama aí, rapaz? Quem me mandou foi quem me curou.
Ele não sabia o nome de Jesus. Quem me curou mandou carregar minha cama, por que eu não vou carregar? Tive 38 anos em cima dela. 38 anos eu estava em cima dessa cama, ninguém me ajudou. E quem me ajudou mandou eu levantar e tomar minha cama e caminhar com ela. A falta de ajuda endurece muito o coração da gente, né? Tem muitos amigos, parentes que olham e nos veem sofrer. Pode nos ajudar no modo de uma palha, Marcos. E quando nós melhoramos a nossa situação, queremos agir igual a eles. Criticamos eles a nossa vida toda. Mas quando a situação melhora para nós, queremos agir igual a eles. Se Jesus te ajudou, irmão, é hora de você ajudar até aqueles que viraram as costas para você. Porque é aí que se manifesta o amor de Deus. É aí que se manifesta o amor de Deus. A lei natural das coisas é o quê? Fazer você odiar quem não te ajudou. Quem podia fazer alguma coisa com você não fez. É o que a lei natural nos ensina. É fazer a gente virar as costas para quem não nos ajudou. Mas o amor de Deus manda você pagar o mal com o bem e não pagar o mal com o mal. O amor de Deus manda você ajudar. Se você for conduzido pelo amor de Deus, você vai fazer. Agora, se você estiver sendo conduzido pela sua emoção, pela sua raiva, pelo seu sentimento, você não vai ajudar. Aí nós vemos aqui o que o amor de Deus fez na vida daqueles homens. Vou terminar de ler aqui o texto. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Jesus dizendo para Nicodemos, porque que alguns homens não queriam reconhecer Jesus, porque estavam vivendo absolutamente uma vida errada. Eles preferiam viver no erro do que mudar a condição. Queriam viver o pecado ao invés de abandonar o pecado e passar a obedecer a palavra. Porque no pecado tinha algum lucro. No pecado estavam tendo algum tipo de benefício. Igual aquela jovem que seguia Paulo e Silas, uma endemoniada que tinha um espírito de adivinhação. E que quando Paulo e Silas entrou na cidade de Éfeso, começou a gritar, vai dois homens de Deus, vai dois homens de Deus. E Paulo sabia que aquilo não era nenhum espírito vindo de Deus, era um demônio. E aí Paulo olha para aquela mulher e incomoda o coração dele. Ei, você que está aqui, tome cuidado. E quando o Satanás quer te pegar de jeito, quer te derrubar, ele não te ataca diretamente. Ele começa a te elogiar para querer inflar o seu ego. E com o ego inflado, aliás, com o ego inflado, você não consegue observar as brechas que Satanás mostra para você que não é Deus. Mas Paulo está batendo. E num dado momento, Paulo olha para aquela jovem e fala para aquele demônio, sai dela e não voltes mais. E aquele demônio bateu em retirada. Os homens que usavam aquela menina, que tinham lucro, a Bíblia é bem clara, existe um grupo de homens ricos, de empresários da época, que ganhavam dinheiro nas adivinhações daquela menina. Foram eles que inflamaram o povo da cidade para prender Paulo e Silas.
Muita gente está presa ao pecado, Antônio. Não quer sair do pecado porque está tendo algum lucro, algum benefício, pastor Henrique. Amam mais as trevas, porque se vier para a luz, as obras deles vão ser reprovadas. Mas quem anda na luz, quem anda na verdade, não tem medo da luz. Porque a luz vai trazer à tona toda a verdade. A luz vai mostrar a verdade, não tem nada de errado. Vai temer o quê? Vai temer o quê? Aí o texto diz aqui para nós. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha aí. Quando você é direcionado pelo amor de Deus, você usa o amor de Deus da maneira correta, você não tem medo de ser reprovado, porque todas as suas obras são feitas no Senhor. E a partir desse diálogo aqui, como se encerra esse diálogo aqui que nós acabamos de ler, irmãos, a vida de Nicodemos muda. Ele resolve nascer de novo, como Jesus disse para ele. Ele resolve se deixar guiar pelo amor de Deus. E ele muda toda a trajetória da vida dele. E aí, de repente, você está aqui, pastor, hoje só tem crente dentro da igreja. Nicodemos era o quê? Nicodemos era um fariseu. Nicodemos era sacerdote da nação de Israel. Era um crente da ocasião. E quantas pessoas dentro da igreja não vivem igual Nicodemos? Não conhecem Jesus, só ouvem falar de Jesus, não buscam conhecer Jesus na fonte. Quantos crentes estão tendo a visão errada de olho por olho, dente por dente? Quantos crentes estão tendo prazer em ver outros crentes sofrerem por conta dos seus erros, dos seus pecados? Se Deus tivesse prazer em ver o crente morrer no pecado, Ele não tinha, pastor Henrique, enviado Jesus para morrer pelo pecador. Mas tem muita gente aí que tem prazer, ele tem que estar no pecado, morrer no pecado, e ir para o inferno. E ainda diz que é crente, que é servo de Deus. Você fala que é crente, é servo de Deus, o que você está fazendo com o amor que Deus deu a você? O amor de Deus foi direcionado a nós para o perdão dos nossos pecados, para a salvação das nossas vidas. O amor de Deus não foi manifesto para o que muita gente chama de uma falsa justiça. O amor de Deus foi manifesto. E deixa eu falar uma coisa para você. A carta aos Gálatas também vai narrar para nós que todos pecamos e destituídos estávamos da graça de Deus. Você está aqui hoje na condição da sua salvação, tem certeza de que é salvo? Amém! Mas você não tem certeza da sua salvação pelas suas atitudes, porque nenhum de nós somos salvos pelo que fazemos, e sim pela graça de Deus. A salvação não é por um ato nosso, e sim pela graça de Deus em Cristo Jesus. É um ato de Deus para nós, e não nosso. E se Deus viu que você e eu não tínhamos condições de salvarmos, e nos deu a salvação pela graça e favor que não merecemos, por que eu vou desejar que o meu irmão morra sem salvação? Segundo maior mandamento é odiar o teu próximo como você odeia você mesmo, não é isso? Qual é o segundo grande mandamento? É amar? Então, porque tem muito crente odiando. O
segundo grande mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é odiar o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque Deus manifestou o amor dele para nós. E nós agora recebemos de Deus a missão de transmitir esse amor. Amai o teu próximo como a ti mesmo. A nossa missão é transmitir o amor de Deus. Para que as pessoas acreditem e creiam no Senhor Jesus. Então essa é a palavra que eu quero deixar hoje para nós. O Senhor me trouxe o entendimento. Eu li esse texto tem uns 2 dias. Eu não imaginava que eu ia pegar nele. E agora de tarde eu liguei a televisão para assistir, né? Mas a televisão estava me assistindo. Mas antes de eu dormir, eu estava perguntando, meditando, Senhor, o que eu vou falar hoje na igreja? Sobre o que eu vou pregar? E aí o Espírito Santo me trouxe um entendimento. Lá na sala da minha casa, você vai falar sobre João capítulo 3, versículo 16. O que estão fazendo com o meu amor? Uma mensagem bem diferente do que você está acostumado a ouvir nesse versículo, né? Mas era a mensagem que nós precisávamos ouvir do Senhor hoje. O que nós estamos fazendo com o amor de Deus que temos recebido dele? O amor de Deus foi nos dado para fazer a diferença. O amor de Deus foi nos dado para perdão. O amor de Deus foi nos dado para a salvação. E é essa missão que nós temos que fazer, que temos que realizar, ao manifestar o amor de Deus. Porque através de você, da manifestação do amor de Deus na sua vida, Deus vai perdoar outras vidas. Deus vai restaurar outras vidas. Deus vai salvar outras vidas. Através desse amor que você vai começar a manifestar a partir de hoje. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus? Então receba essa palavra sobre a tua vida. Toma posse dessa palavra. Amém? Eu quero convidar a igreja, não vou orar agora pelos dizimistas não, mas eu quero fazer uma oração. Coloque-se de pé para a gente ver.